Da igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Deus, Ele está na casa, né, meus irmãos? E Ele já tem operado no vosso meio, né? Aleluia, Deus. O sobrenatural de Deus, Ele está acontecendo neste lugar, né? Só não vê aqueles que estão desligados. Abra aí a sua Bíblia, lá em Ezequiel, meus irmãos. Ezequiel 37. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorifique o nome do Rei, meus irmãos. É Ele que controla todas as coisas. Deus é que faz no vosso meio. Quem achou, diga amém. Ezequiel 37, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. A palavra do Senhor, meus irmãos, aqui em Ezequiel, vai falar. Aleluia. Pronto, melhorou aqui. Estava voando aqui, sabe? Em Ezequiel 37, né, onde fala sobre a visão de um vale de ossos secos, onde Deus, né, ele dá para Ezequiel, ele leva Ezequiel, né, a este vale, né, uma dimensão onde nós não podemos, né, nem mencionar, né, meus irmãos, porque é uma revelação. Isso daqui é uma revelação de Deus, é uma palavra profética para a nossa vida, entendeu? Então fique muito atento a respeito do que Deus vai falar, porque é uma revelação e uma palavra profética. Aquele que estiver ligado vai pegar, e aquele que não estiver ligado vai ficar desapercebido, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, diz desta forma, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estava sequíssimos. Você vê que, né, que um vale de ossos, a gente olha assim, a gente vê, aí já era, né? Mas para Deus tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz, estava sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? É uma pergunta. E respondeu o Senhor Deus. E respondeu o Senhor Deus. Tu sabes? Diz-me, profetiza a estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, e estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carnes sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes,
e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que viva. Profetizei como ele me ordenará. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numerosos. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu abrir as vossas sepulturas, vos fizer sair delas, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz, diz o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. É uma palavra, né? Uma palavra profética, né, meus irmãos? Imagina você, né? Você ser arrebatado e Deus lhe levar num vale assim. E muitas vezes Deus, Ele leva nós a esses lugares. Nós que estamos ligados, né, nos céus, muitas vezes Deus leva nós a esses lugares. Não é diferente. E o mundo está assim, meu irmão. O mundo está dessa forma. Aqui nós vemos, né, que o povo de Israel, eles pereciam nesta palavra. Isso é uma palavra que diz que o povo de Israel tinha perecido. Estava o quê? Estava sem possibilidade nenhuma. Mas Jesus, Ele tem uma palavra para nós. Ele sempre tem uma palavra para cada um de nós. Para Deus nada é impossível. Tudo é possível. Porque nesse texto nós não vemos possibilidade nenhuma. Nos olhos humanos nós não vemos possibilidade. Porque imagina você andar sobre um vale de ossos e você olhar assim na visão humana. Não teria possibilidade. Não tem teólogo, não tem capacitação nenhuma humana que possa definir o que Deus está falando aqui. Só Ele pode resolver esse assunto aqui. Só Ele pode resolver o seu assunto. Pode ser impossível para você, mas para Deus não é impossível. Ele pode fazer. Aconteceu um relato comigo, eu vou contar para vocês, para edificar a fé de vocês. Eu congregava com um pastor e tinha uma moça que eu levava ela para a igreja. Eu tinha incentivado ela a ir para a igreja. E ela começou a caminhar.
E ela sempre teve um carinho muito grande pela minha vida. Aí acontece um relato uma ocasião muito precária na vida dela. O filho dela se acidenta. Ele empinava a moto. E ele teve um acidente. E ele, de repente, ele bate no poste. Fica em coma. Ela me chama com um propósito na madrugada. Eu fui. A gente tem que fazer o bem. Porque Deus chamou nós para isso. E ali, nós ficamos 7 madrugadas clamando ao Senhor Jesus. E eu sempre trazia uma palavra. Mas Deus só falava sobre morte. Mas ela queria o filho dela vivo. Mas nunca é como nós queremos. É como Deus quer. Porque Ele é que faz a obra. Muitas vezes Deus, Ele coloca nós em certas situações. Não é para nos matar. Não é para nos machucar. Porque a palavra diz que Deus nos ama. A palavra diz que Deus, o Espírito Santo, Ele tem ciúme de nós. Ele tem um ciúme profundo. E quando chega na 7ª madrugada, ela recebe a notícia. Ela estava convicta que o filho dela ia se levantar. E Deus, todas as 7 madrugadas, Deus me dava a palavra de morte. Quando foi na 6ª noite, Deus já tinha me tocado que o filho dela não ia voltar para as mãos dela. E eu não podia dar essa palavra a ela. Olha só como é que Deus faz. Ela afastada, estava caminhando. O pai dele estava caminhando também, mas naquela maré, né? Vai e volta. Então Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. Ele sabe as nossas intenções. Será que você não está indo só por causa para receber algo? Porque Deus conhece, além de nós conhecermos. Ele sonda. Ele sonda pensamento e sonda o coração. Deus, Ele não erra. Eu nunca vi Deus errar. Nunca vi. Então essa palavra aqui, Deus, Ele chama Ezequiel e Ele faz uma pergunta a ele no meio daquele vale. E tem muitas vezes que é doloroso. Muitas vezes é doloroso. Muitas vezes Deus levanta o adversário na nossa vida, muitas vezes, porque Deus pode dar ordem. Que Ele deu ordem a ele para ir lá e tocar nas coisas de Jó. Jó não tinha. Deus via ele como um homem correto, íntegro, temia a Deus, se desviava do mal. Mas mesmo assim Deus mandou tocar. É desta forma. Então Deus, Ele está ministrando sobre o coração aqui. Deus, Ele quer ressuscitar algo aqui. Como é que Deus, Ele nos leva a um vale de ossos secos? Deus quer estar trabalhando. Glorifique o nome do Rei. Ele trabalha no silêncio. Então aqui diz que o povo de Israel,
Ele estava em rebeldia. É uma palavra revelada. Esse povo estava morto pelo tempo, estava em cativeiro. Você já viu como muitas vezes eu tenho um dom de louvar, tenho um dom de pregar, e muitas vezes eu faço bico para não fazer o que Deus mandou. Quantas vidas vai perecer por causa de mim, de você? Muitas vezes acontece isso. Eu nunca perdi a oportunidade. Quando Deus me chama para ir para um lugar, eu nunca perdi. Eu mesmo quebrado, eu ia. Eu mesmo todo arrebentado, eu estava lá. Mesmo sem dinheiro, eu estava lá. Mesmo só com a passagem, às vezes nem tinha, mas o Deus que nós servimos, irmão, Ele é o Deus que provê na nossa vida. É Ele que nos prepara. Já fiz muitas vezes a obra de Deus e não tinha como voltar para casa. Mas Deus nunca deixou eu naquela cidade. Deus preparava sempre uma carona. Até de ambulância com os doentes eu já vi. Deus preparava a ambulância e eu já pregava para o doente lá dentro da ambulância. Porque Deus sabe por onde a gente está. É Ele que faz. É Ele que trilha os seus passos. É Ele que guia os seus caminhos. É assim que Deus faz. Então muitas vezes nós entrávamos em comunidades, irmão. Isso daqui é para abrir a mente e o coração de vocês. Deus mandou ele falar. Eu entrava numa comunidade chamada Parque Santo Antônio. Uma comunidade que ninguém queria ir. Quando eu entro na Cargolândia, mais a pastora, eu lembro quando eu entrava naquele bairro. Era da mesma forma, o mesmo cenário. Mas eu ia lá, porque era um ID do Senhor. E ali nós ganhamos vidas. Vidas foi restaurada. Vida foi transformada ali naquele lugar. Se você, por exemplo, se Deus chamou você para fazer a obra do Senhor, se ponha de pé. Se ponha de pé, igual Deus, Ele manda esse exército daqui, se põe de pé, se levante. Se levante. Porque o adversário das nossas vidas, ele não brinca. Ele não cochila. Se você é um levita, se você é um adorador, se você tem seu ministério e não acredita mais, Deus, Ele trouxe essa palavra para você, hein? Se põe de pé. Porque o cenário pode estreitar. O cenário pode estreitar. Meu ministério foi sempre de batalhas. Foi sempre batalha, sempre guerra. Sempre. Está ali, minha filha está ali. Ela sabe um pouquinho. Eu ia para a igreja e arrastava os três. Era guerra. Até para o evangelismo eu levava os 3 pequenos. Pode até se afastar,
mas não é por minha vontade, não. Se você perguntar a ela, todo dia eu prego uma palavra para meus filhos. Todo dia. Tá, gente? Ela é levita da casa do Senhor. Eu sempre estou orientando. E uma vez que ela disse assim, pai, eu vou abandonar isso. Desse jeito. Eu falei, filha, não pise nem para a direita nem para a esquerda. Porque se você pular fora, vai dar ruim para você. Então nós temos que ministrar dentro primeiro da nossa casa. Está dando tudo errado? O mar está revolto. Mas fique firme. Porque Jesus ele está no meio do revolto. Você não vê quando aqueles homens caem na fornalha de fogo? Se eles não tivessem confiante no Senhor, firmado no Senhor Jesus, o que teria acontecido dentro daquela fornalha? Então ele estava ali, ó, na posição. Ele confiou. Meu Deus do céu. Ele confiou naquilo que Deus o entregou. Não tem evangelho fácil. Eu aprendi isso. Não existe facilidade no evangelho. Eu sei de onde eu saí, irmão. O diabo ele faz de tudo para nos derrubar, irmão. Porque ele conhece nós. Ele sabe aonde tocar em nós. Todos nós temos uma fragilidade. Mas essas lutas, elas vêm, irmão, para te capacitar. Essa luta, ela vem para amadurecer nós na presença. Na presença. Então Deus, ele dá uma ordem a Ezequiel para ele profetizar sobre aquele vale. Será que poderá reviver alguma coisa aqui nesse lugar? Nome de Jesus. Glória a Deus. E muitas vezes nós perguntamos assim a Deus. Muitas vezes nós fazemos essas perguntas. Será que tem como agora eu reiniciar tudo de novo, Jesus? Porque o negócio está tão estreito, o negócio se apertou de uma tal maneira. Olha aí. E Deus sempre tem uma palavra para nós. Sempre tem uma palavra. Ele sempre manda alguém nos auxiliar. Você sabia? Sempre tem alguém para nos auxiliar. Deus ele não deixa nós à toa. Mas basta nós ficar na posição. Deus ele fala sobre posicionamento. É nós se posicionar. Quando você se posiciona diante do Senhor, Deus ele entra no assunto. Ele entra no assunto. Porque todas as lutas que eu já passei, Deus ele entrou na luta. Ele entrou na guerra. É desta forma que Deus age. Então aqui Deus ele fala aqui sobre uma palavra que ele direciona sobre aquele vale. Deus ele manda nós profetizar. Profetiza dentro da tua casa. Profetiza no teu sonho. Você tem sonho? Eu creio que você tem. Não existe pessoas sem sonhos. Todos nós temos um sonho. Nem que seja nos seus olhos um sonho pequeno. Mas se é projeto de Deus, se torna grande. Se torna grande. Tudo começa pelo sonho. Eu vejo José teve sonhos.
E Deus realizou. Passou por prova, por luta? Passou. Tinha invejoso no meio do negócio? Tinha invejoso. O texto fala sobre que tinha os irmãos dele, olha, bem próximos. Às vezes é bem do nosso lado a situação está aí. Mas não se perturbe com isso. Se tem um invejoso do seu lado, mostre para ele diferente. Nós temos que mostrar para as pessoas diferentes. Porque nós somos diferentes na Terra. Nós não somos melhores, mas somos diferentes. Eu não sou melhor do que fulano, do que esse grande. Porque ele tem mais, eu tenho menos. Mas não tem que olhar assim. Né, caramba? Nós não temos que olhar assim. Nós temos que fazer somente a vontade de Deus. É o melhor que nós podemos fazer. É a vontade do Todo-Poderoso. Quando você faz a vontade de Deus, Deus ele supre a sua necessidade. Ele supre a sua necessidade. Ele vai colocando as peças nos lugares. E é com paciência. E é com paciência. Porque o adversário, ele vai, quando ele vê você pela luta, lutando, ele vai colocar as setas dele para tirar a sua visão, para confundir a sua mente. É isso que ele é o roubador de sonhos. Então Deus, ele me deu essa palavra. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua dor. Mas Deus, ele está trabalhando na profundidade. Deus está trabalhando aqui, irmão. Quando eu acordei de manhã, irmão, eu acordei chorando. Eu falei, Jesus, mas por que eu acordei chorando? Olha aí. Aí eu disse assim, faz o que eu te mando fazer. Entendeu? Faz o que eu te mando fazer. Não importa se tem grande, se tem pequeno, se tem menor, se tem criança. Não importa. Abre a boca e fala porque eu mando. É desta forma. Muitas vezes nós retemos. Quer reter aquilo que Deus nos deu. Porque nós entramos, nós vemos uma plateia, nós olhamos com os olhos naturais. E Deus quer que nós olhemos com os olhos espirituais. Não importa quem está lá, se é o teólogo, se é o doutor, se é o juiz. Fale para ele. Porque a alma dele também vale muito. É desta forma. Então Deus, ele deixa essa palavra profética para a igreja. Deus, ele está trabalhando aqui no invisível, ele está quebrando situações. Porque Deus, ele manda um povo se posicionar. Deus falou essa palavra. Se posicionar. Se pôr de pé. Aleluia. Porque Deus, ele quer fazer. Deus, ele quer fazer. Mas nós precisamos estar posicionados. Você sabia, você já viu quando o soldado ele é treinado para o exército?
Ele tem que estar em posição na guerra. Se ele não tiver em posição na guerra, ele, a qualquer momento, ele pode ser pego de surpresa. É isso. Ele pode ser pego de surpresa. Porque o adversário, ele fica rodeando. Ele fica esperando. O diabo, ele é tão estrategista que ele fica matutando você 24 horas, esperando o momento. Eu vou citar uma palavra aqui que está lá em Mateus capítulo 4. Você vê que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, no propósito. Escuta isso. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que ele passou 40 dias sem comer, 40 dias e 40 noites, sem comer. Vai escutando aí, bota a mente para funcionar. Vai recebendo, é o Senhor que está mandando. Aí o diabo, ele está lá, na dele, não aconteceu nada. Mas ele está lá observando a situação. Está lá observando. Que era o propósito da cruz, né? Era o propósito da cruz, o propósito da cruz. Escuta isso. Aí quando chega no final da situação, aí ele vem com a artimanha dele. Aí ele diz assim, ele quer colocar uma dúvida. Olha só. Fica ligado. O adversário, ele coloca dúvida. Que ele é o roubador de sonhos. Aí ele vai e diz assim, se tu és o Filho de Deus, transforma aqui essas pedras aqui em pão. Olha onde ele foi. O adversário, ele está contemplando o que eu estou falando aqui. Ele quer tirar a sua visão do que Deus está falando. Porque Deus, ele está falando sobre posicionamento. Aí ele diz para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pão. Ele viu a fragilidade de Jesus. Tem momento na nossa vida, irmão, que nós chegamos no limite da situação. No limite. Eu não estou mais aguentando a situação. Eu vou jogar a toalha. É isso que ele quer. O teu projeto não dá certo. O teu sonho não sair do papel. O que está preso lá na justiça não sair. É isso que ele quer. E o teu projeto de salvação, ele não quer que aconteça. Embora a nossa missionária aqui pregou aqui sobre o que Deus tem para nos entregar. Ele não quer que se cumpra. Ele não queria que se cumprisse o que Jesus ia fazer na cruz. Ele não queria. É por isso que ele tentou de várias formas. Tentou de várias formas impedir aquilo que Jesus ia consumar. Deus está decretando projetos novos em nossas vidas, sonhos novos sobre as nossas vidas. Mas ele diz, se posiciona, fica firme,
Ficar firme. Tem um louvor da harpa que eu gosto de cantar ele. Ele fala sobre firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Cantarei louvor. Então fica firme. Jesus quer que nós esteja firmado. O diabo tentou de várias formas tirar o propósito da cruz, e tentou. Mas Jesus continuou firme. Mas ele estava na palavra. Nós temos que estar na palavra. Se você não estiver na palavra, vai dar ruim. Porque a palavra é o tudo. O Senhor diz: todas as coisas foram feitas pela palavra. Ele disse assim, ó: haja, haja. E foi acontecendo, irmão. Haja luz. Haja. E foi agindo. É pela palavra. E aqui Deus, ele dá essa palavra. E ali tinha um vale de ossos. Não tinha possibilidade no olhar humano. Mas Deus fez um grande exército daquele vale. Deus levanta um homem que pode mencionar assim, era o próprio diabo. Levanta Nabucodonosor para poder destruir aquela terra de Israel. Se levanta e destrói os muros, templos. Lá em Jeremias vai falar sobre isso. Ele fala sobre essa ocasião. Por que chama Jeremias, né, o profeta chorão? Porque foi nesse tempo. No mesmo tempo de Ezequiel, Jeremias também viveu nesse tempo. Você sabia disso? Ele viveu nessa mesma época. E ele estava lá. Então, Nabucodonosor chegou ali para destruir Israel. Ele era o próprio diabo, Nabucodonosor. Ele foi lá acabar com tudo. E ali estavam os pobres. Tinha muito pobres naquela época. E ele pegou só os mais grandes. Ele pegou só os mais grandes. Ele achando que os pobres, eles são pobres, não vai vir contra mim, não. Mas ele estava enganado, que Jeremias estava no meio. E Jeremias clama a Deus, né, irmão? Com toda aquela aflição, com toda aquela angústia que ele viu ali, com todas aquelas perdas. A palavra diz que os levitas que foram levados em cativeiro para Babilônia, eles não tinham nem força. Eles não tinham mais nem força de louvar o Senhor Jesus. Olha só como é que ficou a situação. Ele não tinha nem força. E muitas vezes nós não temos nem força, irmão, de abrir a boca e orar a Deus. Senhor, me socorre. Muitas vezes nós estamos assim. Nós não estamos de fé, não. Às vezes nós temos nossas lutas em ocultas. Né, varão? Nós temos nossas guerras. Mas Deus chamou nós para isso. Para ministrar a palavra. Para profetizar sobre as vidas. E Deus manda eu profetizar sobre a vida da igreja.
Em nome de Jesus. E o Senhor está ministrando aqui sobre cada coração. Quem está ligado vai receber. Então receba. Receba do Senhor Jesus. É Ele que está ministrando sobre esse altar. Não sou eu. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? Qual a palavra? Qual a palavra que eu vou ministrar sobre aquele povo? A gente vê que o povo ele é necessitado. É necessitado da palavra. Da palavra. Não adianta eu trazer uma palavra aqui e sair gritando no meio da igreja. Não adianta. Deus ele vai usar da maneira dele, do jeito dele. Vai usar um do jeito mais avançado, outros mais silencioso. Deus me usa mais silencioso. Porque Deus quer que eu injete na mente das pessoas. Deus já ministrou sobre isso comigo. Ele quer que eu injete a palavra na mente, no coração. A semente eu estou lançando. A palavra profética eu estou lançando sobre a igreja. Quem vai trabalhar é o Senhor Jesus. O Espírito Santo é Ele que está trabalhando aí, ó. Aleluia. Na vida de cada um de nós. Amém. É Ele que está ministrando. Amém. Então receba essa palavra. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Jesus põe você de pé mais uma vez. Põe você de pé mais uma vez. Porque o que está por vir é muito rigoroso. Então Deus ele manda você se pôr de pé, se posicionar. Fica na posição, porque o Senhor Jesus ele é com você. Ele é com você. Senhor Jesus é com cada um de nós. Ele mandou deixar essa palavra. Se ponha de pé e fique firme. Igual quando fala lá em Isaías 54. Ele firma bem as suas estacas. Firma. Profundo. Estica bem as tuas cordas. Porque o que o Senhor vai fazer é grande, é grande. Receba. Receba que essa palavra ela veio do coração de Deus para a sua vida. Não te pressiona, não te preocupa. Não se preocupe. Porque quem está no controle é o Senhor Jesus. Tá bom? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.